O sistema movimento autêntico, essa abordagem, ele consiste na presença de pelo menos duas pessoas. A função da testemunha, a função da movedora ou do movedor. E esse ambiente pode ser estar sozinho, movendo sozinho na presença de uma testemunha, como também pode ter outros movedores movendo. A função do movedor é aquele que fecha os olhos para escutar, fazer uma escuta dos seus próprios movimentos, dos seus próprios impulsos, do que ela nomina de o que me move. É como se abrisse uma cortina, ou como se abrisse uma piscina na qual você pode pular, ou um momento que é marcado pelo sino. Me veio um pouco a ideia de não saber, não ter a menor ideia do que vai acontecer ali. E isso é muito mágico. Quando eu fecho os meus olhos e me coloco para mover, eu não tenho nenhum estímulo externo, né? Porque no movimento autêntico a gente não tem música. A música que a gente dança é a música das nossas sensações, emoções e do nosso estado naquele momento presente. É importante que a gente observe internamente o que o nosso corpo está pedindo, ou a nossa sensação, que parte do nosso corpo aquela sensação vai mover, sabe? No momento que eu fecho os olhos sem nenhum direcionamento e me observo nessa movimentação, eu acabo descobrindo muito sobre mim e chegando em lugares que eu não chegaria no meu cotidiano, que eu não observaria. Na medida que eu movo, eu vou criando comunicação entre as minhas partes e tenho a possibilidade de escutar partes que há muito tempo estão desconectadas, não vistas, e são esses lugares que normalmente a gente adoece, ali onde a energia não circula. Ele possibilita que você dê passagem para emoções, sombras, questões que muitas vezes socialmente não tem espaço, né? Então, para mim é profundamente terapêutico o trabalho do movimento autêntico, porque ele nos convida a expressar aquilo que, quando não é expressado, nos adoece. A testemunha, ao ver o movedor, observa como é que esse outro lhe afeta. A testemunha não está num espaço de julgamento, nem de interpretação do movimento. O que essas coisas que eu sinto, como eu sou afetado na presença do outro, tem a ver também com as minhas marcas. Então, ao me mover na presença de uma testemunha, eu movo essa testemunha. Vai criando um corpo, vai exercitando, vai construindo um lugar em você capaz de acolher, né? Desenvolver um olhar para o outro, um olhar para tudo que está ao meu redor. Como eu me relaciono com o mundo, como eu recebo as pessoas. Eu sei que quando eu me movo de olhos fechados no território do movimento autêntico, eu tenho o amparo de uma testemunha. Isso, então, eu me sinto seguro por isso. Eu tenho um continente que me permite exercer a minha liberdade comigo mesmo e poder ir aonde eu precisar de ir. Acontece todo o processo do movimento, o tanto de movimento, 10, 15, 20 minutos a serem movidos, e depois desse tempo, às vezes há um espaço para uma escrita ou para um desenho, e depois um espaço para a palavra, que é uma palavra do não julgamento, né? Na hora que você vai depois falar da sua experiência, você sempre fala de um lugar não de verdade, mas
da verdade da sua experiência, não de uma verdade absoluta, nem de si nem do outro, né? Mas sim do que você vivenciou, do que você experimentou. Porque você nunca vai dizer quando você estava voando. Essa pessoa não estava nem pensando em voar, fazendo um gesto que pode parecer um voo, entendeu? Assim, quando você estava movendo suas mãos, assim. Porque aí quando você isola isso e vai para a tua sensação, você entende que quem estava voando era você e não a pessoa. E aí a testemunha pode oferecer algo da sua experiência de como está sendo movida a partir do que viveu enquanto via o movimento, mas também a partir daquele momento aonde a movedora ou o movedor fala a sua experiência. Isso na função testemunha é o que você pratica, encontrar a palavra que vibra dentro de você e poder oferecer com essa vibração, diferente de você ter um pensamento, uma racionalidade, um sentido e um porquê. O movedor, nesse processo de ter uma testemunha externa que não legenda e não interpreta o seu movimento, esse movedor, movedora, começa a desenvolver uma testemunha interna. Não é um processo de racionalização, mas é um processo de acompanhar-se. Nesse desenvolvimento, ele vai se percebendo nos movimentos e começando a fazer as relações de como se move no ambiente, em estado de relação. Porque tanto quando eu sou movedora, eu estou trabalhando me acompanhar no meu movimento, nos gestos, no que surge, né? No que eu estou movendo, quanto quando eu estou na posição de testemunha, eu também tenho a minha testemunha interna que está observando o que acontece comigo enquanto eu observo o outro. A gente está desenvolvendo, né, o que várias práticas de meditação trazem, que é você acionar esse observador interno, né, que está para além do nosso ego. Essa observação, a gente poderia dizer, do nosso self, que nos observa, que observa inclusive o que se pensa em si, o que se move em si. Então, quando eu fecho os olhos e movo, eu desenvolvo a minha testemunha interna, eu estou trazendo a minha atenção para todos os meus atravessamentos. Então eu vou me atentando a algumas coisas que vão acontecendo na minha vida e vou dando espaço para essa atenção, para diluir nós que me travam e para inventar rodopios, né? E podendo estar percebendo se eu estou com frio, se eu estou com calor, o que eu quero comer, com quem que eu quero estar, onde eu quero ir, se eu quero ficar sem fazer nada. Esses momentos todos não passem desapercebidos, né, e inconscientes, né, e não sejam atropelados e não sejam desrespeitados pelo meu próprio movimento, né, que eu possa atendê-los, respondê-los, escutá-los. Essa prática do mover e do testemunhar, do ser testemunhado e do ser movido, essa escuta e essa presença, essa tensão na relação entre aquele que move e aquele que testemunha, constrói um corpo que se abre para ser afetado e para entrar nos gestos que eu preciso mover, diminuindo cada vez mais os ruídos de tudo aquilo que eu não preciso mover. Dá liberdade, né, de realmente seguir um impulso, né, e poder trabalhar isso, né? Quando se estar na vida, muitas vezes você não tem isso, né? Você não tem essa possibilidade, você está muitas vezes se amoldando a um conjunto de situações.
essa sensação de ser movedora no mundo, né? De levar para o mundo, levar para a minha expressão aquilo que realmente é o meu movimento, que é o gesto, né? Corporificar no mundo o gesto que me é autêntico. Esse percurso, ele vai te levando a criar um corpo que é vivo, que tem essa potência de estar pulsante, vibrando e relacional, né? E isso é imenso, né? O que é construir um corpo, né? Construir um corpo é a possibilidade de você inventar quem você quer ser no mundo, né? Então não está dado, você não é refém de um acaso da vida, que foram acontecendo alguns encontros na sua vida e você é um resultante desses encontros. Não. A questão de você se soltar para o seu próprio ser, né, vamos dizer, é um atalho que se chega aonde você quer chegar sem querer chegar. O retorno a esse lugar onde a gente pode ser tudo, onde a gente não tem o controle das formas de como eu devo me portar, como é que eu devo ser, como é que eu devo agir, como é que eu devo falar, como é que eu devo sentir. O corpo movedor é um corpo político, é um corpo que escolhe no momento, que se posiciona no momento. Nesse momento de muita atividade, de muita informação, de muita diluição e do ter que fazer alguma coisa. Essa possibilidade é de uma potência imensa.